Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Fernanda, mais conhecida como Maris Fez nas minhas redes sociais. E vou ensinar pra vocês como fazer uma saia jeans com um modelo super diferente, que está super em alta, né? A partir de uma calça. Eu comprei essa calça aqui num número bem maior que o meu pra conseguir usar uma peça só. Mas caso você tenha uma calça do seu tamanho, você pode mesclar as cores, porque você vai precisar de um pouco maior, porque ela tem um trançado, né? Como mostra na imagem aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês todos os passos a passos. Então, eu começo dobrando a calça ao meio. Nesse caso aí, eu descosturei, mas não precisava descosturar, né? Então, eu vou cortar nessa altura aí, que é a altura mais larga da calça, para eu conseguir aproveitar por conta do cos. Então, cortei os dois lados e depois você vai precisar descosturar as duas partes, né? Eu descosturei uma e tô mostrando pra vocês. Ou vocês podem cortar. No caso aí, como eu tava conseguindo descosturar muito fácil, ficou mais fácil desse jeito. Depois, eu vou juntar as duas pernas, né? No caso, se você usar duas pernas da calça, né? Então, eu vou juntar, sempre alinhando as costuras de baixo, né? Como eu tô mostrando aí. Então, eu marquei. Vou ver se vai precisar tirar atrás, mas depois eu vou tirar com calma, enquanto eu mostro o processo inteiro pra vocês, tá bom? E é sempre importante você ir ajeitando a calça para a costura sair sempre bem certinha. Então, depois de marcar tudo bonitinho, eu venho costurando a parte, né, para unir, para eu ter somente um quadrado, né, como eu tô mostrando na imagem aí. Então, já vou experimentar ela no meu corpo e vou começar já fazendo os ajustes, né. Eu ponho ela aqui atrás, é onde eu quero. No caso, não ficou a costura centralizada. Ficou duas costuras, ou seja, uma emenda de perna bem na altura do bumbum aqui, né, na metade do bumbum em ambas as partes, né? E aí eu já começo a fazer o trançado, ó. Eu calculo direitinho qual que vai ser o tamanho da fenda, lembrando que você tem que fazer a fenda na altura que você vai achar confortável, né? Porque às vezes pode ficar muito curto nesse sentido e você acabar nem usando. Então, eu já venho sempre ajustando. E como eu quero uma saia mais reta, eu confiro lá embaixo para ver se a costura tá ok. Ó, tô mostrando pra vocês tudo direitinho. Então, depois de acertar lá embaixo, eu calculei a altura que ia me agradar e que não ia me incomodar, né? Porque a saia às vezes costuma subir um pouquinho, então eu coloquei mais ou menos essa margem de erro. Dobrei e mostrei pra vocês como ficaria o acabamento. E aí eu começaria a apertar na altura da cintura, para que a calça, no caso saia agora, ficasse bem confortável e com acabamento bem bonito. Então, o que que eu fiz? Eu vim apertando, entre aspas, assim, com auxílio de alfinete, em cima das marcações, né? Que onde já é a costura da calça. Então, eu vim dobrando todas as partes aí. E depois, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Porque no corpo não fica exato, né, a metragem, porque você acaba mexendo e acaba soltando em outro lado. Então, eu vou marcar tudo aí, como vocês estão vendo. Então, depois de ajustar tudo, eu fui calculando mais ou menos como ficaria por conta do cos, né? E com o auxílio de um lápis, eu marquei nessa parte aí, porque depois eu precisaria soltar para eu mostrar para vocês como vocês vão apertar essa saia, para ela ficar bem bonitinha e vocês não correrem risco de perder. O que que eu faço? Eu marquei, né, as medidas direitinho, como eu mostrei para vocês, e eu vou pegar a fita métrica e vou marcar a quantidade que tá dando. Lembrando que essa medida é vezes 2, porque são dois lados, né? No caso, deu 4 centímetros, um total de 8. Então, essa vai ser a minha pence total, considerando que vão ser 4 centímetros para cada lado, né? Então, eu vou fazer isso em todas as marcações, porque a partir daí eu consigo decidir direitinho a medida e calcular onde ela vai acabar na costura para ficar bem bonitinho, tá bom? Eu tô até mostrando para vocês aí um pouquinho desse processo. Porque, principalmente pelo fato de eu marcar
na parte de fora do tecido, eu tenho que calcular para eu marcar por dentro, né? Porque a gente aperta por dentro para não aparecer e ficar com um acabamento muito bonito, né? Então, eu tô marcando aí os 4 centímetros, tô alinhando a saia na altura que eu preciso, deixando ela sempre bem alinhadinha para facilitar na hora da marcação e a marcação sair bem certinha. Então, eu sempre venho com o auxílio de um alfinete, né? E diante disso eu mostro para vocês que ela tem que acabar na costura da calça, né? Que facilita que não fique empapado, né? Ou seja, não fique com... a costura não fique elevada de forma que fique feio, né? Então, marquei todo esse processo, refiz esse processo inteiro na saia inteira. E depois disso, reforçando mais uma vez para acabar na costura, para assim ficar com um acabamento mais bonito. E se encontrar também, né? Uma costura encontrar com a outra. E lembrando que nessa parte também, eu vou passar 2 costuras retas, mas se você tiver uma galoneira, dá para passar também. E como é jeans, se você quiser passar a zigue-zague ou a overlock para evitar que desfie, para ficar com um acabamento mais bonito também, é uma ótima opção. E depois disso, eu fui para minha máquina e fiz todos os apertos. Olha, eu vou mostrar para vocês tudo direitinho, tá vendo? 1 aperto, 2 apertos. Lembrando que eu terminei todos na costura original da calça ou naquela parte de trás onde eu apertei, né? Preservando a costura original. Ó, tô tentando mostrar pra vocês as 2 costuras que eu passei aí, bem rentezinho, pra ficar com acabamento natural. Então, eu vou começar arrumando a parte frontal, né? Que é a parte da frente da saia. Eu começo alinhando as barras pra deixar tudo bem retinho, como eu estou mostrando pra vocês. Então, faço isso com o auxílio de um alfinete, né? No caso, pra mim, esses prendedores. E o que eu vou fazer? Eu vou alinhar a saia toda bonitinha, deixar ela bem retinha. Lembrando que é importante alinhar toda a saia e a costura, como eu tô fazendo aí. E agora, aquela marcação vai ser super importante pra gente. Ó, eu vou alinhar o tecido sobre a marcação. Isso vai facilitar que eu venha alfinetando para eu costurar na altura que vai ficar confortável para que eu vista, né? Eu tô marcando aí tudo direitinho para vocês conseguirem ver com calma. Então, com auxílio de alfinete, eu vou marcar onde eu quero o começo da fenda, que eu vou costurar nessa parte, e a costura vai ser feita em cima daquela costura que foi feita para dar acabamento. Então, eu começo alfinetando até a altura que vai facilitar com que eu vista a saia sem a ajuda de um zíper, né, ou de excessos de botões. Então, eu vim marcando tudo e alfinetando tudo aí, como eu tô mostrando pra vocês. Então, logo após alfinetar tudo, eu fiz a primeira prova para ver se estava tudo ok. Alinhei tudo, ajeitei ela toda, né? Porque por ela ser trançada é necessário ajeitar essa parte de dentro, onde eu vou colocar um botão. E vi que ela tava com umas elevações em alguns pontos. E com o auxílio de um lápis, né, como eu tô mostrando pra vocês essas elevações aí, eu vim com o auxílio de um lápis e marquei como estavam sendo e como estavam, né, essas elevações. Então, eu fiz a marcação dela com o lápis, fiz aquele processo de medição também, né. Então, esse aqui é o resultado depois de fazer os ajustes. Eu vejo se tá tudo ok, sem marcação. Ó, ajustei tudo bonitinho e vejo se tá tudo ok, se eu preciso ajustar mais alguma coisa. E como ela tá com aquele resto de tecido dos apertos, eu tenho que ir ajustando só pra ver se tá tudo ok. Então, pra mostrar pra vocês todos os detalhes, eu abaixei a câmera e, ó, a fenda ficou de um tamanho ótimo. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o cos. Então, eu vou aproveitar o próprio cos da calça, que é uma calça maior que o meu número normal,
para eu fazer o cos da saia, né? Porque eu vou conseguir cortar essa parte onde tem esse botão para usar, né? Então, eu tô aí mostrando para vocês como vai ficar mais ou menos. E eu vou descosturar para eu costurar em cima dessa saia. Lembrando que eu vou fazer no contorno inteiro, principalmente onde tem esse trançado para ficar com acabamento bonito em toda a parte. Lembrando que é necessário tirar todos os excessos, né? Como eu tô mostrando para vocês aí no momento acelerado, para você conseguir costurar o cos de uma forma bem mais bonita e que sua saia vai ficar com um acabamento muito mais sofisticado. Então, depois de cortar todos aqueles excessos, eu tiro o excesso do cos também, como eu estou mostrando para vocês, para ficar com o cos na altura que eu preciso e com o acabamento que eu preciso, para ele não ficar irregular. Eu tô fazendo aí a mão livre mesmo, porque eu acho que vai ser mais fácil para mim. E depois disso, eu pego o cos que eu acabei de descosturar e vou marcando ele, né, na verdade, alfinetando ele em toda a saia. Como eu tô fazendo por aí. Então, depois que eu marquei tudo, eu vim e fiz a costura por inteiro. E também aproveitei e mudei a costura da barra, para ficar tudo na mesma tonalidade. A do botão eu preferi não mudar. Eu tô mostrando até pra vocês um pouquinho desse processo de eu costurando aí esse cos por conta desse acabamento. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o resultado da saia. Eu particularmente amei, sou até suspeita pra falar. Então, eu abaixei a câmera um pouquinho aqui pra vocês conseguirem ver todos os detalhes, viu? Então, olha só esse resultado. Como eu falei pra vocês, ela tá sendo super usada nessa estação agora, que dá pra usar como uma meia, com uma botinha no pé. Gente, ficou maravilhoso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam muito em casa e me marquem em todas as redes sociais, que será um prazer ver essas peças maravilhosas que vão sair, viu? Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.